O mundo parou com a triste notícia da partida da Rainha Elizabeth II. A senhorinha fofa que todos amavam possuiu o reinado mais longevo da história da monarquia britânica. Em 2022, Elizabeth completou 70 anos de governo. Mas o que nem todo mundo sabe é que, naturalmente, Elizabeth não seria rainha. Mas uma reviravolta na história ocorreu, mudando definitivamente o rumo das coisas. Calma que eu vou te explicar melhor todo esse movimento. Pois bem, Elizabeth Alexandra Mary nasceu em 21 de abril de 1926 em Londres, filha de Albert Frederick Arthur George, mais conhecido como Duque de York, e de Lady Elizabeth Bowes Lyon, conhecida como Duquesa de York. No momento do nascimento de Elizabeth, o rei do Reino Unido era Jorge V, avô de Betinha. Podemos chamar assim, né? O pai de Betinha era o segundo filho do rei. Então, pelo que já podemos entender, não seria esse o próximo sucessor do trono. Esse título pertenceria ao filho mais velho, e este era Edward Albert. Em todo esse contexto, Elizabeth era a terceira na linha de sucessão do trono britânico. Sendo assim, as chances dela tornar-se rainha não eram muito animadoras. Além disso, caso Edward tivesse filhos, eles teriam a preferência ao trono. Caso ele não estivesse, a posição de rei seria para o filho do sexo masculino de George, pai de Elizabeth. Tudo isso porque no Reino Unido existia uma preferência pelo primogênito homem em relação às herdeiras mulheres. Ou seja, até aquele momento era praticamente impossível que a nossa querida Betinha se tornasse rainha. Quer dizer, até era possível, mas não muito provável. Mas vamos seguir que ainda tem muita água para rolar nessa história. Em janeiro de 1936, o rei Jorge V falece e a sucessão do trono passa para o filho mais velho. Você lembra o nome? Tá, vou te ajudar porque eu sei que é muito nome. O reinado passa a ser do tio Edward, que passou a ser chamado de Eduardo VIII. O reinado foi, porém, muito curto, pois ele decidiu abdicar do trono britânico por questões pessoais. Deus me livre de fofoca, mas pelo que falam por aí, ele tinha um relacionamento com Wallis Simpson, uma norte-americana divorciada. A decisão de Eduardo de casar-se com Simpson criou um problemão na monarquia britânica, visto que a sociedade inglesa da época era bastante conservadora. Casar-se com a mulher divorciada não era bem visto. Por fim, o rei decidiu renunciar. Que babado, né, gente? Era necessário, então, que o próximo filho do rei assumisse. Foi aí, então, que o pai de Elizabeth entrou em cena e assumiu o trono, passando a ser chamado de Jorge IV. Por causa disso, Betinha passou a ser a sucessora imediata, caso seu pai falecesse ou abdicasse do trono. E como a menina não tinha irmãos, meninos no caso, o trono seria seu por direito. Em 6 de dezembro de 1952, o pai de Elizabeth falece devido a sérios problemas de saúde. A partir desse momento, com apenas 25 anos de idade, Elizabeth iniciaria o reinado mais longo da história da monarquia britânica. A cerimônia de coroação aconteceu em 2 de junho de 1953 e foi a primeira coroação televisionada na história britânica. Elizabeth, a nossa Betinha, quebrou muitos paradigmas e o primeiro foi seu papel de rainha, uma realidade tão distante, mas que simplesmente aconteceu. O canal Fatos Reais presta homenagem a essa mulher que marcou a sua geração e tocou em muitas outras.